Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou missionária das Igrejas de Cristo aqui em Guiné-Bissau. Parabéns por ter chegado até aqui, né? Tenho certeza que foram etapas muito benéficas para o seu crescimento espiritual. Então eu peço que você fique comigo mais esses 20 minutos para a gente aprender um pouquinho sobre o que Jesus nos orienta a respeito de sermos vocacionados, de sermos cumpridores do nosso chamado, né? Porque nós fomos criados para um tempo como esse. Então queria ter o prazer da sua companhia nesses próximos 20 minutos. Um beijo e é muito bom estar aqui com vocês. Então, para começar, eu coloquei um tema nessa minha ministração e o tema vai ser para onde eu irei? Essa pergunta, né? Essa pergunta, ela foi a pergunta que Pedro fez lá em João 6, quando ele foi indagado por Jesus, né? Vocês querem ir também, né? Jesus estava fazendo um discurso bem duro a respeito de quem ele era, de quais eram as coisas que os discípulos de Jesus deveriam fazer. E aí, todas as pessoas que estavam seguindo Jesus, elas foram se dissipando e ficaram só os 12. Jesus fez uma pergunta muito dura. E vocês também querem ir? Vocês também estão chocados com essa mensagem? E Pedro, guiado pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, o local para onde a gente vai é o local que vai de encontro à missão de Deus para as nossas vidas. Não é necessariamente um lugar físico, mas é um lugar onde você vai encontrar tudo o que Deus tem para você. E às vezes uma pergunta que a gente faz muito é: mas como é que eu vou servir se eu ainda nem saí, né? Ana Paula, é muito fácil você falar sobre servir, porque hoje você está servindo no campo missionário, mas eu esperei 35 anos, né, para sair, né, da minha terra, da minha parentela, para vir para cá. Mas durante esses 35 anos eu servi a Deus, eu fiz, né, aquilo que Deus esperava de mim. Então, esse tempo que nós vamos passar juntos é um convite a você dar frutos, a você servir aonde você está. Então, para a gente começar essa reflexão, eu queria ler o texto lá que está lá em Atos 1:8. O texto que Jesus, das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele vai ser assunto aos céus. O que diz o texto lá de Atos 1:8, um texto muito conhecido, e eu queria pegar esse texto como base para a nossa reflexão de sermos bênção aonde nós estamos, de servirmos a Deus aonde nós estamos. Então, lá em Atos 1:8, Jesus vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, para a gente refletir um pouquinho, eu queria que vocês se atentassem a duas palavrinhas. No início ele vai dizer: e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, no local onde eles estavam, como em toda a Judéia, que era a região de Jerusalém ali, a Samaria, que era do outro lado, e até os confins da terra. Então, o primeiro chamado de Deus para nós é sermos bênção onde nós estamos. Tanto em... Qual é o lugar que você está? Tanto em Brasília, tanto em Goiás, tanto em África. Então, aonde você está? E aí eu queria mostrar exemplos de como Deus ele age aonde nós estamos nos preparando, talvez para ir até os confins da terra ou para ficarmos aonde nós já estamos, né? Porque a missão de Deus, ela é uma missão que não importa o lugar, importa fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, que você tem que florescer aonde você está plantado. Então, que você saiba desfrutar desse momento, desse presente, servindo ao Senhor aonde você está. Então, para a gente fazer uma análise sobre esse texto e como nós vamos encaixar a nossa vida nisso, eu queria que primeiramente a gente falasse a respeito da vida de Pedro, do apóstolo Pedro, né? Em Atos, Lucas vai contar a história, né, dos apóstolos. O livro fala Atos dos Apóstolos, então vai começar o início da igreja. Então nós vamos aprender com a vida de Pedro e depois com a vida de Paulo. Então lá em Atos 2:2 vai dizer assim: de repente
veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, né? Essa parte de Atos vai narrar, né, aquilo que Jesus estava anunciando. Quando descer o poder, né, quando vocês receberem o Espírito Santo. Então, eles estavam reunidos em casa, em Jerusalém, né? E aí a gente vai ver nesse capítulo o poder, né, de você ser agente de Deus aonde você está, né? Provavelmente eles estavam orando a respeito do que ia acontecer, né? Jesus não estava mais entre eles. Quais eram os planos da igreja? Como é que eles iriam continuar, né, todos os ensinamentos de Jesus? Como eles iriam continuar sendo aquelas pessoas do caminho, né? Porque eu gosto muito quando Atos se refere que eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Então, que a gente aprende? A primeira coisa aqui é que Pedro, ele pregou em casa. Dos versículos 14 ao 41, Lucas vai narrar, né, a primeira pregação de Pedro depois que Jesus é assunto aos céus. E uma pregação tremenda e maravilhosa que tem a ver com a questão do receber o Espírito Santo, né? As pessoas estavam ouvindo, né, as boas novas de Jesus na sua própria língua e estavam admirados. Mas eles não são galileus? Eles não são pessoas deste lugar? Como é que eles estão falando na minha própria língua? E alguns questionaram, eles estão bêbados. E aí Pedro, ele dirige-se, né, à multidão falando que não, que eles não estavam bêbados, que eles estavam, né, diz lá no versículo 14, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, né? A profecia de Joel, que dizia: acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, depois de falar a respeito dessa profecia de Joel, Pedro fez uma pregação incrível. E lá no versículo 41 vai dizer a consequência de você ser usado aonde você está, né? Ele estava na casa, ele estava na região dele. Aí no versículo 41 vai dizer: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que bênção, né? Pedro cumprindo o chamado dele aonde ele estava, né? Naquela casa. Então, você pode fazer coisas grandiosas aonde você está. Basta você ser orientado e guiado pelo Espírito Santo. E Atos vai continuar falando de coisas maravilhosas que Pedro fez quando estava ainda na sua casa, na sua região, na sua cidade, né? Lá em Atos 3 vai falar sobre os primeiros sinais, né? Os milagres que os discípulos começaram a realizar depois que Jesus não estava mais com eles. E aí ele vai falar da cura do coxo em Jerusalém, né? Tanto em Jerusalém, como Jesus disse, eles estavam começando a servir aonde eles estavam. Eles não estavam importando para onde eles iam, mas aonde eles estavam, aproveitando aquele momento para falar de Jesus, né? Para ministrar Jesus. E eu gosto muito desse texto, né? Lá no versículo 6 vai dizer assim, que Pedro estava com Pedro estava com João, dirigindo-se ao templo para a oração, e aí no meio do caminho eles encontraram um homem coxo que estava pedindo esmolas, né? Pedindo esmolas. E aí Pedro, vendo aquela situação, ele ficou indignado com aquela situação, e aí o que ele disse? Lá no versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. E aí esse homem foi curado. Então existe
poder sobre a sua vida, né? Assim como os discípulos fizeram isso, existe poder sobre a sua vida para fazer isso. No versículo 11 a gente vai ver sobre a pregação dele no templo lá em Jerusalém, e aí no 4 vai dizer da consequência dessa pregação, né? Então, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, Pedro ele estava frutificando aonde ele estava, e o destaque que eu deixo aqui para vocês é que não é o lugar, mas é aquilo que você carrega. Então, você pode hoje agir e romper em milagres, como esses apóstolos fizeram, porque você já carrega a solução para tudo isso. Você tem as boas novas, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus. Então, dê frutos, né? Lembre-se sempre disso. Não é o lugar que você está, é o que você carrega. Em Atos 10, vai continuar falando sobre Pedro e vai mostrar que agora Pedro ele vai sair além das fronteiras de Jerusalém, ele vai para Cesareia, e aí ele vai pregar para Cornélio, né? E vai ser o primeiro gentio, né? Olha que bênção, o primeiro gentio que vai receber o Espírito Santo, que vai aceitar Jesus, ele e a sua família. Então, quando você é orientado por Deus, você vai levar pessoas que não conheciam a Jesus a aceitarem a Jesus, a terem suas vidas transformadas. Mas primeiro Pedro ele seguiu as orientações de Jesus, ele ficou em Jerusalém, ele fez, né, ele pregou a partir daquele momento para todas as pessoas que estavam ao redor dele, e como consequência o Espírito Santo foi direcionando outros lugares, como foi em Cesareia. Aí no versículo 42 vai dizer assim: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar aquele que foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Então Pedro agora ele foi comissionado, ele já estava avançando os limites, né? E você também vai fazer isso. E uma coisa que eu acho muito importante é você ter esse conhecimento de que Deus ele pode fazer você frutificar onde você está e pode te levar também além das fronteiras, além mar, além de limites geográficos. Então, aprenda com a vida de Pedro e faça isso. Outro exemplo também é de um discípulo de Jesus que recebeu Jesus e que aprendeu que ele deveria frutificar naquele exato momento, que ele não deveria esperar uma oportunidade de ir para uma blitz, uma oportunidade de ir para outro país, foi Paulo. Lá em Atos 9, ele vai narrar a conversão de Paulo e imediatamente vai dizer que ele já virou um discípulo, né? Um homem que vivia para falar, né, a respeito de Jesus. Paulo, durante muito tempo, ele foi um perseguidor, e quando ele aceitou Jesus, ele mudou a vida dele radicalmente naquele exato momento. E aí lá no versículo 20, vai dizer que logo nas sinagogas, lá em Damasco, né, ele proclamava a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então, uma coisa que a gente aprende através da vida de Paulo é que o chamado é para hoje. Sirva a Deus agora, aonde você está, né? Não esperar, mas eu preciso ler toda a Bíblia, mas eu preciso ter mais conhecimento. Não, fale a respeito da sua experiência, daquilo que você tem vivido em Deus. Paulo, ele falou sobre o que ele viu, né? Sobre o encontro pessoal que ele teve com Jesus. Então, a primeira e grande ferramenta que você tem é falar sobre o seu encontro pessoal com Jesus. E aí vai dizer também que Paulo ele foi para Jerusalém, né? Voltou da onde ele tinha vindo para Jerusalém, ficou lá pregando ousadamente no Senhor. Lá no verso 28 do capítulo 4 diz: e Saulo ficou com eles, né, com os discípulos em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente. Então, aonde ele estava, ele pregava ousadamente. E depois vai dizer que ele foi enviado para a cidade natal dele, né, onde ele ficou por um período que a Bíblia não determina, mas que ele ficou por esse período na cidade dele. Lá no versículo 30 vai dizer que levaram Saulo até
Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E lá provavelmente ele pregou, porque essa era uma característica de Saulo, de pregar ousadamente aonde ele estava. E essa é a minha dica. O chamado é para hoje, né? Sirva a Deus agora. E aí a gente vai ver também que Deus tinha algo além, né, de Tarso, de Damasco, de Jerusalém para Paulo. E lá no versículo 25 e 26 do capítulo 11, vai dizer que Barnabé vai atrás de Saulo e procura Saulo, e quando o encontra, o leva para Antioquia. E durante um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram primeiramente chamados cristãos. Então, assim, o poder, a dedicação de Paulo fez com que uma marca fosse chancelada na vida daquele povo. Eles foram reconhecidos como pequenos cristos, eles andavam como Jesus, eles viviam como Jesus, eles pregavam o que Jesus tinha ensinado. Então, que você também seja reconhecido como Jesus, né? Que você seja reconhecido na sua cidade como um cristão verdadeiro, como alguém que revela Jesus Cristo. E aí a gente vai ver que depois desse tempo em Antioquia, Paulo ele foi comissionado para as nações. E uma coisa muito importante é que às vezes Deus tem sim para você uma nação específica, um povo, um lugar diferente, até mesmo dentro do Brasil. Mas o mais importante é saber que esse envio não vai ser você. Você não vai fazer uma faculdade, uma especialização. Agora eu estou preparado e vou. Esse envio ele é feito pelo Espírito Santo. Então, enquanto você está trabalhando, enquanto você está frutificando aonde você está, o Espírito Santo está chancelando o seu envio. E eu gosto muito desse envio, né, dessa chancela do Espírito Santo, porque o chamado de Deus às vezes é algo muito pessoal. Às vezes as pessoas não vão colocar a mão na sua cabeça, às vezes as pessoas não vão dizer vão, mas vai vir uma convicção direta no teu coração que vai te impulsionar, e essa convicção é a marca, né, o envio do Espírito Santo. Então lá em Atos 13, do 1 a 4, vai dizer assim, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, outra lição que a gente aprende aqui é que o Espírito Santo é quem envia. Então, não se preocupe, porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama, Ele nos dá unção, ousadia, coragem, né? Eu posso falar de experiência própria, né? Durante toda a minha adolescência eu fiquei, Deus, eu sempre tive convicção que Deus tinha algo, um chamado missionário, né? Um chamado para eu ir além, né, dos limites geográficos do meu país, mas eu sempre ficava perguntando, Deus, quando? Quantas vezes eu perguntei para Deus, quando eu vou? Mas eu entendi que eu precisava estar desfrutando daquele presente, me envolvendo na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor, e que no momento certo Ele ia me enviar. E quando foi o momento certo, eu senti, né, o Espírito Santo me separando e me enviando, e hoje eu estou aqui, né? Então, espere em Deus, no momento certo Ele vai te chamar e Ele vai te enviar. Mas antes de Deus contar com você, né? Antes de Deus contar com Pedro em Cesareia, antes de Deus contar com Paulo em Antioquia e em todas as outras nações que ele passou, ele contou com ele aonde ele estava, onde foi o primeiro ato de encontro, onde foi o primeiro lugar. Então eu queria deixar umas orientações para você dar fruto aonde você está plantado. Então, a primeira coisa é que você nunca deve esquecer que Deus nos deu uma ordem. Nós fomos chamados para cumprir a grande comissão. Lá em Mateus 28, dos versos 19 e 20, quando Jesus ele nos comissiona, ele diz que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está dizendo que é todas as nações, é a sua nação, é a sua vizinhança, são todos os povos, né? Isso inclui a sua casa e onde você está também. Em Marcos 16:15 ele também vai falar que, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então todas as pessoas precisam de Jesus. E às vezes a gente precisa olhar para o nosso lado, olhar para onde a gente está e ver, né? Ter olhos para ver onde o reino de Deus não está, onde existem as pessoas que precisam de Jesus. Isso começa aonde eu estou. Ah, mas quando eu for, Ana, para fora do Brasil, eu vou evangelizar. Se você é incapaz de ver, né, aonde você está, a necessidade do reino, Deus não pode contar com você para outro lugar. Ele precisa contar com você hoje. Então essa é a ordem. A ordem é para hoje. O nosso id é hoje, é agora, é onde nós estamos plantados. E por que nós devemos nos envolver com esse chamado de Deus, com essa grande comissão? Primeiro, porque nós devemos ser obedientes, né? Lá em João 14:21 vai dizer assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, você precisa entregar os seus esforços, o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro para cumprir a grande comissão. Então, tudo que você tem, você precisa entregar a Deus, né? Quais são os seus talentos? Geralmente você vai descobrir, né, a forma como você vai cumprir o ID do Senhor, né? Qual é o seu chamado específico, analisando quais são os seus dons. Qual é o seu talento, né? E Deus, ele vai ver se você está disposto a entregar o seu tesouro, o seu tempo para ele, né? A segunda coisa é que você precisa ter amor pelos perdidos, né? Lá em João 14:6 vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então Jesus é um único caminho. Sem ele as pessoas elas vão fracassar. Elas vão morrer eternamente. Então seu coração ele precisa ser tomado por essa compaixão de Deus. Né? Não é legalismo, é compaixão, é amor. Você agora tem o coração de Deus. Você ama aquilo que ele ama. Você deseja fazer aquilo que ele fez, né? A terceira coisa por que você deve se envolver no seu chamado hoje, onde você está, é porque você precisa demonstrar o seu amor a Deus. Deus nos criou para ser alvo do nosso amor. Ele nos ama e ele quer ser amado, ele quer ser adorado. E quanto mais amor por Deus, mais nós estaremos engajados na sua obra. Então, a nossa busca pelos perdidos está diretamente ligada à nossa busca por Deus, né? O que você mais anseia? Isso vai revelar muito daquilo que Deus vai desvendar para você, né? Se você ama a Deus, como de fato você professa, você ama aquilo que ele ama, o homem, as vidas, e você odeia aquilo que ele odeia, que é o pecado. Mas como que eu posso cumprir, Ana? Você já me falou, né, do porquê que eu preciso me envolver, mas como é que eu posso cumprir? Como é que eu posso começar a ser um agente de transformação, um agente do reino hoje, aonde eu estou? Então eu vou dar para vocês alguns passos práticos para vocês fazerem isso onde vocês estão, e isso vai ser uma rotina na sua vida, porque da mesma maneira que você der frutos aonde você está agora, você vai dar frutos nas nações. Não existe fórmula nova. Ah, não, quando eu chegar lá eu vou fazer isso. Não, existe um discipulado, existe um relacionamento contínuo com Deus que reflete na nossa vida, independente de onde a gente está. Então, a primeira coisa que eu gostaria de incentivar vocês a respeito disso é derrubar essa visão de que é algo sagrado e secular. Ah, não, isso aqui é desrespeito à igreja. Não, isso aqui diz respeito à minha vida secular. Eu cresci com essa visão e isso é uma visão muito errada, porque tudo aquilo que você faz é sagrado. Você não pode excluir do reino de Deus as coisas cotidianas da sua vida. Então, você precisa ter um estilo de vida que adore a Deus em tudo, em tudo. Deus, ele quer fazer parte
das escolhas mais pequenas e banais e das decisões mais importantes e profundas da sua vida. Então, derruba essa visão. Tudo que você faz é sagrado, tudo que você faz é para honra e glória de Deus, tudo que você faz é importante, né? Ah, mas eu só tô limpando o chão da igreja, ah, mas eu só tô ensinando as crianças, ninguém tá me vendo. Deus está te vendo, isso é muito importante para Ele, porque Ele vai contar com você. E como é que Ele vai contar com você com coisas grandes se Ele não pode contar com você com coisas pequenas, né? Tudo começa pequeno e na verdade não é pequeno, né? É pequeno aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus isso reflete obediência, amor, entrega, né? A segunda coisa prática que você deve fazer é fazer discípulos. Uma pessoa que diz que é discípula de Jesus, ela leva pessoas a Jesus. Então, seja uma testemunha de Jesus em todo o tempo. Leve pessoas a Jesus, leve pessoas a querer ter o que você tem, a querer viver do jeito que você vive, a serem impactadas, né, por esse relacionamento pessoal. Você precisa reproduzir o modelo de Jesus em todas as situações da sua vida. Passo prático muito importante é orar sem cessar. Você precisa fazer da oração uma prática na sua vida. Não existe, oração não é um ministério. Não, todos nós somos chamados a orar. Jesus orava, ele saía do meio das pessoas e ia se dedicar à oração, a conversar com o Pai. Você precisa dessa ferramenta, porque não existe êxito e sucesso sem oração. E a oração, ela é uma chave. Ela vai dar legalidade terrena para uma invasão celestial. Então, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, nas palavras de Jesus. Então, ore em todo o tempo. E, por último, prepare as ferramentas. Estude, né? Se dedique. Faça cursos, leia a Bíblia, né? Tenha uma vida de intimidade com Deus, se encha do conhecimento de Deus e da sabedoria dos homens. Isso é muito importante. O que você vai ter nas mãos para entregar para Deus e falar, Senhor, isso é o que eu tenho nas minhas mãos? A gente aprende, por exemplo, com a vida de Moisés. Moisés, ele ficou 40 anos aprendendo de toda a ciência do Egito, no lugar onde era como se fosse os Estados Unidos da época, a região mais promissora, mais importante daquela época. Ele foi se enchendo daquilo, né? E enchendo de todo aquele conhecimento que poderia ser usado quando ele fosse desempenhar a missão que Deus tinha para ele. Então, estude, né? Não existe isso, não existe mais essa questão, até para você seguir a sua vocação ministerial, a sua vocação eclesiástica, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa de conhecimento. Então, fosse o tempo em que o pastor, o missionário, eu não dei certo em nada na minha vida, eu vou fazer teologia, vou fazer seminário, não. Essa é uma vocação muito especial, muito importante, você precisa se dedicar com êxito. Então, se o seu chamado é um chamado específico para a igreja, se dedique a isso, estude, conheça, tem muitos bons autores, muitas pessoas que vieram antes de você e deixaram um legado incrível. Mas se o seu chamado não é específico, para outras esferas de atuação, se dedique, seja o melhor advogado, o melhor jornalista, o melhor médico, seja o melhor cidadão. O segredo é esse, dê frutos aonde você está. Então, nós chegamos ao fim, né, nessa breve ministração sobre chamado do jovem vocacionado, e eu queria convidar você a continuar conosco nas próximas ministrações, aprendendo e se enchendo daquilo que Deus tem para você. Foi um prazer estar com vocês, espero que Deus tenha ministrado na vida de vocês, assim como tem ministrado na minha vida, né? O campo missionário tem me feito entender da simplicidade de você buscar em Deus, se contentar em Deus e estar sempre preparado, afiando as ferramentas para ser usado por Deus em todo o tempo. Um beijo e fiquem com Deus.